Pronto, começou aqui a gravação. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos começar nossa aula de Direito do Consumidor hoje à noite, uma noite diferente, em que estamos no conforto das nossas casas. Hoje, excepcionalmente, a aula não foi na sala de aula da Estácio, já que estamos tendo lá uma manutenção do sistema de energia elétrica da faculdade, né? Semana que vem voltaremos à programação normal. Então, hoje estamos aqui nessa aula diferenciada, né, pelo Teams. E aí, vou passar para vocês o conteúdo da aula de hoje e vou aproveitar também para corrigir o simulado que vocês fizeram semana passada, certo? Já aproveitando e avisando a vocês que no final de outubro vai acontecer aí o simulado 2, né? Eu acho que no dia 31, se eu não me engano, é dia 31 de outubro, a data do simulado 2. Então já comecem a estudar. No simulado 2 vão cair os temas finais da nossa disciplina, né? Então, nesse simulado 1, cairão os temas, se eu não me engano, foram 2 e 3, né? A parte lá da Política Nacional de Consumo, que a gente vai começar a ver hoje, e a parte lá dos princípios, né? Direitos básicos do consumidor, a definição do consumidor, de fornecedor, produto, serviço, foi o que caiu no nosso primeiro simulado. Aí, para o simulado 2, não caem esses temas, vão cair os temas finais, né? Que a gente vai começar a ver aí ao longo das aulas, certo? Então, hoje, basicamente, vamos ter esses conteúdos na nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo aí a tela, pessoal? Com os slides? Sim. Sim. Pronto, beleza. Pronto. Como a nossa aula hoje é assim, online, né? Vou só pedir para vocês, para que vocês vão poder ligar o microfone na hora que quiserem, fiquem à vontade, certo? Mas durante a aula, deixem os microfones desligados para poder não dar interferência, tá certo? Mas quando vocês quiserem perguntar, é só ligar o microfone e fazer a pergunta que vocês queiram, tá bom? Então, a gente já superou lá o tema 1, né? O tema 2, não me lembro se é o tema 1 ou 2 nessa disciplina. É a parte lá inicial. E agora a gente vai começar a ver o tema que trata da política nacional das relações de consumo. Esse tema, ele tem 3 tópicos, e aí a gente vai ver 2 deles hoje, né? Os direitos básicos do consumidor, inicialmente, e na sequência eu vou falar para vocês sobre a questão da publicidade no direito do consumidor, tá certo? Então, começando aqui nosso assunto, vamos falar sobre o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. É esse artigo 6º do nosso CDC que vai estabelecer quais são os direitos básicos do consumidor, os nossos direitos básicos, né? Esses direitos, vocês vão ver que eles têm aí uma determinação bastante detalhada, porém, vamos ver aí no final, né, que vai haver uma cláusula de abertura, ou seja, esses não são os direitos elencados de forma exaustiva, né? Então, aí estão os principais direitos, mas outros podem aparecer, certo? De acordo com o caso concreto. Então, o que nós temos no artigo 6º do CDC? Temos o seguinte: são direitos básicos do consumidor. Primeiramente, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Primeiramente, né, o direito fundamental básico é a vida. Então, também tem que se garantir o direito à vida dos consumidores, né? Esse é o primeiro ponto. Outra questão fundamental é a questão da saúde e da segurança, né? Que a gente está vendo, por exemplo, esse caso aí do metanol, né? Isso está afetando a vida, a saúde e a segurança. Então, isso faz parte do direito do consumidor, né? Então, o direito do consumidor engloba esses outros direitos que são aí relacionados a direitos, são direitos fundamentais gerais, mas que também têm a ver com o direito do consumidor, né? E aí, esses direitos aqui, especificamente em relação ao consumidor, eles estão aí sempre ligados à questão dos riscos
dos riscos provocados por práticas do fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, que é o caso, por exemplo, das bebidas alcoólicas, né? São bebidas alcoólicas, são drogas, né? Que são permitidas pelo Estado, mas sabemos que tem ali seus malefícios, tem seus perigos. Então, nesse caso, vai haver uma proteção maior sobre esses produtos que são considerados perigosos ou nocivos. Quanto maior o nível de perigo de nocividade, maior vai ser a necessidade de ter ali práticas que garantam a segurança, a saúde e a vida dos consumidores. No inciso 2, a gente tem, então, o direito à educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Como a gente viu antes do simulado, né? A base do direito do consumidor também é garantir a liberdade e também garantir a igualdade. E isso vai ser facilitado educando os consumidores e divulgando de maneira ampla e bastante acessível, né, para todo tipo de consumidor, as informações sobre o consumo adequado de produtos e serviços, né? Então, essas informações que vêm nos rótulos, nas embalagens, em campanhas publicitárias que o próprio governo pode fazer, PROCONs, etc. Que é o que está acontecendo agora, por exemplo, na própria questão das bebidas. Então, estão surgindo aí as campanhas que estão tentando esclarecer aos consumidores os riscos, mas também mostrando que ainda é possível consumir algumas bebidas que não foram afetadas por essa questão do metanol. Terceiro, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, as informações têm que ser as mais claras possíveis para o consumidor e em linguagem acessível. Então, aqui tem que se evitar tecnicismos, né? O juridiquês. Tem que ser uma linguagem que o consumidor possa entender, né? E aí, nessas informações estarão lá especificação correta da quantidade, ou seja, peso, né? Metragem, a questão dos ml, né? Da questão da litragem, né? Dos litros ou mililitros de bebidas, e assim vai, dos líquidos, né? Características do produto, composição, qualidade, os tributos que incidem sobre eles e o preço, né? O valor, que tem que também ser informado de maneira ostensiva para o consumidor. Ele tem que saber quanto vai pagar por aquele produto, por aquele serviço. Inclusive, as formas de pagamento, se há mudança de valor em relação à compra à vista ou a prazo, se é no cartão, no Pix, por exemplo, isso também aparece aqui, nessa questão do dever de informar, o direito do consumidor. E também em relação aos riscos que são apresentados no uso daquele produto ou daquele serviço, certo? Quarto, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Esse inciso quarto a gente vai falar de maneira mais detalhada mais para frente, né? Porque depois desse assunto, o próximo ainda hoje vai ser publicidade. E aí na publicidade eu vou falar mais e vou esclarecer para vocês a diferença entre publicidade enganosa e publicidade abusiva. E depois, mais para frente, nas próximas semanas, a gente vai falar sobre cláusulas abusivas. Aí voltamos a esse tema para poder esclarecer melhor, tá? Quinto, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, a questão da revisão de contratos por onerosidade excessiva é uma marca aqui também no direito do consumidor. Então, quando esse contrato se torna excessivamente oneroso para o consumidor, pode ser revisado, pode ser extinto. E aí, esse é um direito que o consumidor possui. Sexto, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. É a questão da própria reparação do dano, que a gente vai ver melhor na responsabilidade do fornecedor por fato ou por vício do produto e do serviço. Então, vamos falar disso depois, né? O próximo tema é esse, justamente, né? Sétimo, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Aí, nesse caso, existe, né, o direito de acesso à justiça, que está lá garantido, por exemplo,
na Constituição Federal em relação ao processo civil, ao processo penal e também em relação ao processo do consumidor. Isso se realiza no acesso aos órgãos judiciários, né, o Poder Judiciário como um todo, órgãos administrativos como os PROCONs, né? E aí isso serve tanto para prevenir quanto para reparar eventuais danos. Danos de natureza patrimonial, danos morais, danos individuais, danos coletivos, danos difusos. E aí vai ser assegurado, nesses casos, a proteção jurídica, administrativa e técnica a todos aqueles que precisem do provimento da justiça ou dos órgãos administrativos de defesa do consumidor. O inciso 8º, a gente viu na aula passada, a questão da inversão do ônus da prova, né? Está aí. A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for por ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No inciso 10, no inciso 9 ele foi revogado, né? Por isso que ele não está aí. No inciso 10, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Então, aquela garantia que a gente já sabe que tem aqui, de que serviços públicos também são regidos pelo CDC. No inciso 11, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado no mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Esses incisos 11 e 12, eles foram inseridos pela Lei do Superendividamento em 2021. Então, são novos direitos que aparecem aí já nesses últimos anos. Isso é o que vai fundamentar as ações de repactuação de dívidas nos casos em que os consumidores estão superendividados. Inciso 12, a preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. A questão da imposição de um limite, caso a caso, né, para que se determine um valor para que a pessoa possa sobreviver, um valor que sobre, né, que não seja lá atingido por créditos, né, cartão de crédito, por empréstimos, financiamentos, para que essa pessoa possa ter ali o mínimo necessário para sobreviver. 13. A informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. Então, aquela questão da quantidade, né, que está lá no outro inciso que a gente viu agora há pouco, está aqui mais especificado no inciso 13. Com a determinação precisa de que cada produto tem que ter lá a sua indicação. Quantos quilos, quantas gramas, né, quantos litros, mililitros, né, quantos metros, quantos centímetros ou qualquer outra unidade de medida que for utilizada. No parágrafo único, a informação de que trata o inciso 3 do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto no regulamento. Então, se for necessário ter ali algo em braille para as pessoas cegas, ou se for possível ter uma imagem, né, alguém que possa fazer ali a interpretação na Libras para as pessoas surdas e surdos mudos, pode também haver essa necessidade. Pode não, deve, né? Está aí que deve ser acessível essa informação também à pessoa com deficiência, certo? Então, como a gente viu, né, esses são os direitos básicos que estão lá no artigo 6º. Então, esses são os nossos principais direitos como consumidores. A previsão dos direitos básicos do consumidor do artigo 6º do CDC não significa, entretanto, que tal rol é taxativo ou exauriente, já que o artigo 7º determina a cláusula de abertura para que outros direitos, além dos já previstos no artigo 6º, também sejam protegidos pela sistemática do CDC. Então, o que é que diz o artigo 7º do Código do Consumidor? Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Então, por exemplo, não tem aí no artigo 6º direitos relacionados à questão do fumo, do cigarro, mas leis municipais podem determinar restrição de lugares, de locais em que as pessoas podem fumar. Outra questão que aparece aqui também é a questão relacionada a, por exemplo, serviços de estacionamento, tal, que não estão aí, mas podem ter legislações municipais que tratem disso também.
Então, essas questões elas podem estar em outras leis, pode haver tratados internacionais, como as convenções de Varsóvia e Montreal sobre voos internacionais. Então, outras leis, outras convenções internacionais podem trazer outros direitos além desses que já existem no artigo 6º. Então, o artigo 6º ele não tem um rol taxativo, ele é um rol aberto. Então, o elenco de direitos que está no artigo 6º, ele é exemplificativo, não é taxativo, certo? Bom, aí especificando mais um pouquinho esses direitos que a gente acabou de ver. Começando por esses básicos, né? Direito à vida, saúde e segurança do consumidor. O direito à vida, antes dele se constituir num direito básico dos consumidores, dotado da mais alta essencialidade, é um verdadeiro direito da personalidade. Lá no direito civil, é um direito da personalidade. No direito constitucional, um direito fundamental. E aqui é um direito básico do consumidor. Como direito básico a proteger os mais fracos nas relações de consumo, impõe ao fornecedor o dever de proteger a sua integridade física e moral. Então, dentro desse direito à vida, existe, em contrapartida para o fornecedor, a obrigação de garantir a vida, a integridade física e a integridade moral dos consumidores. Então, no momento em que o fornecedor lança no mercado um produto ou serviço, ele tem que ter esse cuidado, né? E se por acaso acontecer de um consumidor perder a vida ou ter ali, né, uma ofensa à sua dignidade, ou perdão, à sua integridade física ou moral, o fornecedor vai ser responsabilizado por isso, seja qualquer dos entes da cadeia produtiva, fornecedor fabricante, fornecedor distribuidor ou fornecedor comerciante, certo? Qualquer um desses entes da cadeia produtiva pode ser responsabilizado. Bom, outro direito que aparece é o direito à educação para o consumo e o direito à informação. Nesse caso, né, o direito à educação para o consumo e o direito à informação, ele traz duas vertentes, né, na aplicação desse direito para o direito do consumidor. Na primeira vertente, o direito à educação para o consumo, ele preconiza, né, como elemento de grande importância nos currículos escolares, bem como e principalmente nos cursos de ensino superior, como o nosso, formando indivíduos conscientes de seus direitos e de como bem portar-se no mercado de consumo. Então, além de ser aqui um curso de direito, né, o direito do consumidor é uma disciplina desse curso, também serve para a vida, né? Então, aqui vocês não só estão aprendendo a questão técnica, mas também estão aprendendo as questões para a vida, já que nós somos consumidores, estamos consumindo a todo tempo. Inclusive agora, vocês estão consumindo o serviço de educação privada que vocês pagaram para ele, né, para obtê-lo. Então, aqui vocês estão exercendo, nesse momento, direito do consumidor, com a educação, com a internet, porque a gente está precisando da nossa internet aqui para poder nos conectarmos, né, nessa reunião online, né? Energia elétrica, precisamos também. Então, são vários direitos que estão aqui ao nosso redor nesse momento que a gente está fazendo essa aula. Então, esses direitos todos, eles estão aqui servindo como uma forma de educação também para a vida. Não só para aprender termos técnicos que vão ser usados na vida profissional do direito, né? Na segunda vertente, esse direito ele indica uma educação ao consumo que se verifica posteriormente, direcionada a um público de consumidores geral ou específico, com o objetivo de lhes prestar informações, orientações e ou esclarecimentos por meio das mais variadas formas de comunicação. Aí, essa questão se relaciona à educação específica para o consumo daquele produto ou daquele serviço para o público-alvo, para os consumidores que vão realmente se utilizar daquele produto ou daquele serviço. Aí vão surgir as informações básicas e algumas mais específicas, orientações e esclarecimentos, né? E isso é feito hoje pelas mais variadas formas de comunicação. Comunicação presencial, comunicação virtual, comunicação verbal, né? Comunicação por escrito, né? Em alguns casos, até a comunicação não verbal também pode ser usada. Enfim, são várias as possibilidades aqui. Outro direito é o direito ao equilíbrio contratual, né? Que faz parte lá dos princípios da boa-fé, do equilíbrio dos contratos e tudo mais. O legislador, portanto, prevê duas formas pelas quais o poder estatal poderá intervir no conteúdo dos contratos. Quais são? Primeiro, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Quando a gente estudar cláusulas abusivas, vocês vão ver que o juiz pode, né, determinar o afastamento dessas cláusulas para restabelecer o equilíbrio desse contrato.
A segunda hipótese, por meio da sua revisão, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, quando ocorrem fatos que acabam transformando as condições daquele contrato em algo excessivamente oneroso para o consumidor, é possível fazer a revisão desse contrato. Um caso que está acontecendo agora, né, que foi aí a pauta, ou uma das pautas discutida no Supremo Tribunal Federal nesta semana, foi justamente isso, né? A questão da revisão, da abusividade de cláusulas, de revisão de contratos de planos de saúde de idosos, né, em razão da idade, daqueles casos que vieram antes do Estatuto do Idoso, né? Porque o Estatuto do Idoso dá uma regulamentada melhor nisso. Mas o Supremo está tratando justamente daquelas cláusulas que vieram dos contratos mais antigos, que vêm antes do Estatuto do Idoso, aqueles contratos dos anos 90, do começo dos anos 2000, que vieram antes da vigência do Estatuto do Idoso. E aí, né, o que está realmente sendo discutido é justamente isso, né? A possibilidade de revisar esses contratos para menos, justamente porque houve ali a inclusão de fatos supervenientes que tornaram essas cláusulas desses contratos excessivamente onerosas para esses idosos. Então, é uma das pautas que o Supremo está discutindo. Provavelmente, nas próximas semanas, o Supremo vai dar uma decisão sobre isso, né? Então, estão surgindo lá os debates entre os advogados, né, das instituições que representam os idosos e os advogados dos planos de saúde. Vamos ficar de olho, principalmente o grupo que está lidando com esse tema, né? Fiquem de olho nesse julgamento do Supremo, que pode surgir alguma tese diferente aí para essa interpretação, né, dessas cláusulas contratuais de planos de saúde para reajuste em razão da idade. Outro direito que aparece no CDC é o direito à prevenção e à reparação de danos, né? Esse direito é um direito básico dos consumidores que os fornecedores eliminem ou reduzam por antecipação causas capazes de produzir naqueles, os consumidores, resultados lesivos. Então, se o fornecedor pode prevenir, faça. Se não puder, então, quando o dano ocorre, mesmo que ele não tenha sido previsto de nenhuma forma, mas aí vai surgir o dever de reparar esses danos por meio da possibilidade do processo e da indenização por danos materiais, danos morais, danos estéticos, etc. Certo? Isso aqui a gente já viu, né? Só revendo. O direito à prestação adequada e eficaz dos serviços públicos. Outro direito básico do consumidor nesse campo é a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. Isto é, o consumidor tem o direito de fruir da prestação de um serviço público adequado aos fins a que se destina e eficiente em sua consecução. Com tal disposição, o CDC não quis estender a proteção do consumidor a todos os serviços públicos, mas apenas àqueles prestados de modo individualizado e mensurável às pessoas, e remunerados, portanto, conforme a utilização. Estes são denominados serviços públicos uti singuli. Apesar de estar falando do serviço uti singuli, a foto aí do lado está mostrando o serviço que é o uti universi, que é o serviço de coleta de lixo, né? O serviço de coleta de lixo, ele não é um serviço que está adequado ao Código do Consumidor. Ele vai lá para a prestação de serviços por conta do direito tributário, financeiro, constitucional, né? Então, ele não é um direito que está adequado ao direito do consumidor. Mas, claro, você também pode reivindicá-lo, mas aí já vai pela cláusula geral do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, né? Já é uma responsabilidade administrativa do Estado. Não entra no direito do consumidor. Lembra lá, né? Serviço uti singuli, o que é, por exemplo, né? Fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de esgoto, né? Os bancos, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, esses são serviços públicos que entram no conceito uti singuli. Esses sim estão adequados ao Código de Defesa do Consumidor, certo? Pronto. Então, esse era o tema, o primeiro tema de hoje, né? Foi pequeno, só para falar realmente dos direitos básicos que nós temos do consumidor, tá certo? Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo, professor, pode seguir. Beleza. Tem alguém que não está conseguindo entrar na reunião, que falou aí com vocês? Por enquanto, tudo certo, né? Beleza.
Então, vamos continuar e agora eu vou falar para vocês do segundo assunto de hoje, né? Hoje tem muita coisa para ser tratada aqui. Então, vamos para o segundo tema de hoje, que é a parte da publicidade no direito do consumidor. Um tema muito interessante que sempre gera muita discussão, muito debate. Então, é sempre bom a gente ter aí essa discussão sobre essas questões. Professor, o Neto, eu acabei de ouvir aqui no grupo, Neto Silva, ele não está conseguindo entrar. Tá. Manda de novo o link para ele, se for possível, no grupo de vocês, e aí ele vai tentando, porque às vezes, se a pessoa não tiver como cadastrada no Teams da Estácio, aí ela entra como convidado externo, aí eu tenho que aceitar. Como eu entro aqui em tela cheia, aí às vezes eu não consigo ver, né? Agora eu vi, por exemplo, o Gilvano estava aqui esperando. Aí, quando tiver alguém assim, vocês me avisam que eu tiro aqui da tela cheia e vou lá adicioná-lo, tá? Estão vendo aí de novo o slide? Estão vendo, pessoal, o slide? Sim, tranquilo aqui. Beleza. Pronto. Agora a gente vai para o segundo tópico, né, do tema 2, que é a parte da publicidade e das práticas abusivas em relação à publicidade. Ao final deste módulo, vocês serão capazes de reconhecer a importância do controle da publicidade no mercado de consumo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, né? Porque hoje a gente vive nesse mundo extremamente conectado, né? Um mundo em que a gente precisa demais das redes sociais hoje para a gente poder se comunicar. Então, a comunicação presencial, ela é fundamental, mas a comunicação virtual também tem a sua grande importância. E hoje, nas redes sociais, as pessoas precisam aparecer. Quanto mais elas aparecem, mais elas são vistas, né? E esse princípio também vale para as coisas, para os bens de consumo. Então, quanto mais eles aparecem, quanto mais eles geram, né, viralização, mais eles vão ser consumidos. Então, a publicidade hoje ela está cada vez mais adequada a esse mundo das redes sociais, esse mundo dinâmico das redes sociais. Então, são hoje cada vez mais comuns os vídeos que viralizam, né, das publicidades aí mundo afora. E aí eles podem tanto fazer com que se alavanque, né, a quantidade de vendas e aquele produto estoure, né, seja ali verdadeiros, né, se transforme em verdadeiros hits, né, verdadeiros sucessos de vendas, ou podem também gerar cancelamentos, né? Marcas podem se perder pelo caminho justamente por uma escolha errada, numa publicidade feita para tentar agradar os consumidores e acaba desagradando grupos de consumidores ou os consumidores em geral, né? Então, isso pode também levar até a ruína de empresas por conta de escolhas mal feitas na hora de fazer a divulgação dos seus produtos ou serviços. Então, a publicidade hoje é fundamental para poder fazer com que essa sociedade de consumo possa girar, né? Para que essa economia, a roda da economia gire e para que esses vídeos, essas imagens possam chegar, essas mensagens possam chegar a um número cada vez maior de ouvintes, né? De consumidores, o público-alvo dessas marcas. Então, a publicidade na sociedade de consumo, ela é uma das ferramentas mais importantes usadas pelos fornecedores para divulgar os seus produtos e serviços. Chamam a atenção do consumidor para seus produtos e serviços, despertando interesse, por vezes criando necessidades, estimulando o desejo e, finalmente, induzindo-os à ação da aquisição. Porque a publicidade ela quer que você consuma, ela quer que você compre, ela quer que você use, né? Então, esse é o objetivo da publicidade. Então, se ela é feita de uma maneira adequada e atinge o público-alvo de maneira correta, com certeza ela vai fazer com que essa marca venda mais, com que ela apareça mais, seja mais lembrada, inclusive, né? E existem técnicas de marketing aí que vão fazer com que gerações, né? A vida, você siga a vida inteira consumindo aquele produto, porque ele lhe cativa desde a infância, né?
Então, são técnicas que se usa aqui de marketing, né, justamente para fidelizar o cliente. E isso vai fazer com que essa pessoa possa até, né, virar um cliente fiel pela vida toda daquele produto ou daquele serviço. Por isso que é tão importante a publicidade nesse nosso modelo de consumo que temos hoje na nossa sociedade. Bom, falando agora do sistema brasileiro de publicidade, né? Qual é o sistema que é adotado no Brasil em relação à publicidade na sociedade de consumo? Nós temos no Brasil uma regulação mista, que ela é feita essencialmente por meio da lei, o CDC, que tem aí as normas principais, e outras leis esparsas, e também existe o controle privado próprio das empresas, que é feito por meio do Código de Autorregulamentação Publicitária e do CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária. O CONAR não é um órgão governamental, ele é um órgão que é sustentado pelas próprias empresas. Então, ele é um órgão privado, é um órgão de regulamentação privada, de autorregulação privada, certo? Qual a base legal para a questão da publicidade no Brasil? Ela é determinada pelo artigo 30 do CDC. Então, o que é que diz o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor? Vai dizer o seguinte: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, veja, esse artigo ele traz aí informações preciosas sobre como funciona a publicidade no Brasil. Primeiramente, ele trata de qualquer informação ou qualquer publicidade. E aí se determina já que essa informação ou essa publicidade tem que ser de forma precisa, tem que ser veiculada de maneira suficientemente precisa, certo? De uma maneira que o consumidor possa entender a mensagem que vai ser enviada para ele, né? Isso vai ser veiculado por qualquer forma ou meio de comunicação. Então, pode ser por meio da TV, do rádio, da internet, por meio de panfletos, informações orais, né? Então, qualquer forma pode ser usada aqui para veicular essa informação ou essa publicidade. Com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, isso serve tanto para os produtos quanto para os serviços. E aí, o mais importante, essa publicidade ou essa informação, ela obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. Então, essa informação ou essa publicidade, ela vincula. O fornecedor ele não pode soltar essa informação ou essa publicidade de qualquer jeito, ele tem que ter responsabilidade. Por quê? O que estiver lá contido de informação vincula o fornecedor. Então, ele tem responsabilidade pelo que ele está divulgando, certo? Então, se ele divulga uma informação falsa, se ele divulga uma informação inverídica, né? Se ele divulga uma informação que ali ele inventa, né? Ele infla aquela informação para poder vender mais, mas não corresponde à realidade ou à verdade, isso pode gerar responsabilidade para ele, né? E outra coisa, isso integra o contrato que vier a ser celebrado. Lembra que eu tenho falado disso já há muitas aulas. A responsabilidade do fornecedor ela não começa no contrato, ela começa antes, desde a oferta. Eu já dizia isso nas outras aulas. A oferta vincula, né? Então, a publicidade é uma forma de oferta, né? Então, essa publicidade que oferta esse produto ou esse serviço ao consumidor já integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, a informação que lá estiver, ela vai ter que acompanhar aquele produto ou serviço durante toda a sua execução do contrato. Então, a oferta vincula. Então, você não pode divulgar uma publicidade dizendo, por exemplo, promoção de 50% de desconto. Quando você vai comprar lá, não tem desconto nenhum. Então, a informação está errada. Integrou o contrato, está errado. Então, ou dá o desconto, ou vai ter que lidar ali com eventuais situações abusivas, né? Então, é preciso observar tudo isso. E essa é uma obrigação dos fornecedores, em contrapartida, um direito dos consumidores, certo? Então, o artigo 30 do CDC, ele estabelece o princípio da vinculação da publicidade. Então, ele serve tanto para a oferta quanto para a publicidade. E os pressupostos desse princípio da vinculação são a veiculação da informação, a sua divulgação para o consumidor e a sua precisão. Então, atingidos esses pressupostos, a publicidade vincula. Então, veiculou-se a informação por qualquer meio, divulgou-se para o consumidor de qualquer maneira e de forma precisa.
Atingiu esses três pressupostos, a publicidade, então, está vinculada ao fornecedor. Então, o fornecedor tem a obrigação de cumprir aquilo que está na oferta, aquilo que está na publicidade, certo? Agora, uma ressalva importante, né? O exagero nos dizeres ou nas imagens, o chamado puffing, não obriga o fornecedor. Aí vocês olham para essa imagem que está aí do lado, né? Está em inglês, mas é um comercial. Eu não quis colocar para não veicular nenhuma marca assim, né? Para não dizer que eu estou falando mal de marca A, B ou C, nesse caso aí. Mas esse é um comercial que é muito comum de você ver de empresas aqui no Brasil que vendem hambúrgueres, né? Essas empresas de fast food. E aí eles fazem fazem essa imagem, que é uma imagem claramente manipulada, em que mostram, né, o tamanho do hambúrguer que não corresponde à realidade, né, uma batata frita muito mais suculenta, e aí tem uma mensagem em inglês que dá para traduzir, que seria o melhor hambúrguer de todos, né? O melhor hambúrguer de sempre, ou algo do tipo, né? Então, o melhor hambúrguer do Brasil, o melhor hambúrguer de Alagoas, né? Seriam aí essas informações. Mas isso aqui não é considerado ilícito, tá? Então, isso é o que, no linguajar do marketing, é chamado de puffing, que é o exagero nas imagens, o exagero nos dizeres. Nesse caso, essas informações elas não vão vincular o fornecedor. Então, você não vai poder processar o fornecedor porque ele disse que é o melhor hambúrguer da cidade e você chega lá e não gosta, né? Porque gosto é uma questão subjetiva. Então, ele pode usar. Ah, o melhor hambúrguer da cidade. Pode, não tem problema. Se não for o melhor hambúrguer que você for comer, você não vai poder processá-lo por isso, né? Da mesma forma, aí a imagem, né? Porque essa imagem não corresponde à realidade. Quando você vai comprar esse hambúrguer, essa batata frita, com certeza o hambúrguer vai vir meio achatado e a batata frita meio, né, com muito mais óleo, né? Vai vir mais feia, vamos dizer assim. Então, são técnicas que os fornecedores usam para atrair os clientes, mas que não vinculam, certo? Então, colocar só a informação, o melhor lanche da cidade, né? Uma imagem bonita de um hambúrguer ou de uma pizza. Isso não vai necessariamente vincular o fornecedor, certo? O que vai vincular são as outras informações mais específicas sobre esse produto ou sobre esse serviço. Por exemplo, uma informação que pode vincular aqui nesse comercial que está aqui nessa imagem é o que está ali, R$ 3,90. Né? Se esse valor é colocado como valor padrão, certo? Então, é obrigatório que em todas as unidades daquela rede de fast foods, esse lanche custe R$ 3,90. Não tem mais lanche de R$ 3,90, né? Vamos dizer, R$ 39,00. Aí é obrigação de você ter em cada lugar, em cada franquia, né, em cada franqueada, esse lanche custando R$ 39,00, certo? Agora, se tiver lá escrito preço sugerido, aí pode ser que esse preço tenha variações. Pode ser que numa unidade custe 39, em outra 38, em outra 40 e assim por diante. Agora, quando o preço está lá, preço obrigatório, né? Promoção, né, válida para todas as unidades franqueadas. Aí, esse valor tem que ser o mesmo em todas as unidades. Se for cobrado um valor diferente, aí você pode pedir ali, né, uma compensação desse valor, devolução de valor, né, um outro lanche, algo do tipo, certo? Então, a vinculação ela é expressa de duas formas. Primeiro, ela obriga o fornecedor, mesmo que este se negue a contratar. Se ele ofertou, então ele já está vinculado. Então, mesmo que ele não queira depois cumprir o que ele colocou na publicidade, ele vai ter que cumprir. Se ele não cumprir, entregando aquele produto ou serviço para o consumidor pelo preço determinado, ele vai ter que indenizar o consumidor, de alguma forma, certo? E a outra forma de vincular é introduzindo-se e prevalecendo em contrato eventualmente celebrado, mesmo que o texto do contrato busque afastar o caráter vinculante ou estabeleça a disposição diversa da divulgada pela publicidade. Porque os fornecedores são muito espertos, né? Eles geralmente vão fazer um contrato em que eles vão tentar diluir, né, ou fazer com que aquela oferta seja esquecida. Mas, como eu disse, a oferta vincula. Mesmo que no contrato existam cláusulas, né, que determinem algo diferente, o que vai valer o que está lá na oferta. Por isso que a gente que é consumidor, por exemplo, pegou no semáforo um panfleto divulgando
um novo empreendimento imobiliário, ou seja, um novo condomínio. Aí está lá dizendo, novo condomínio com piscina com hidromassagem, piscinas privativas para cada um dos condôminos, apartamentos com 3 quartos, sendo 2 suítes, né? Aí está lá dizendo um monte de coisa. Área pet, salão de beleza, salão de festas, espaço para crianças, espaço kids, espaço para, sei lá, para sauna ou para ou massagens, etc. Tudo isso está lá no panfleto. Se quando você vai lá comprar, no contrato não aparece isso, ou quando a obra finaliza, você vê que está faltando a piscina, está faltando a piscina privativa para cada um dos condôminos, né, para cada apartamento. Está faltando, por exemplo, a área pet. Isso você pode cobrar, porque está lá no panfleto. Então, o ideal é isso. Você vai fazer esse contrato, pega aquele panfleto e guarda. Guarda tudo que você pegar de informações, porque lá na frente, se a construtora não quiser lhe fornecer aquilo que foi ofertado lá no começo, ela vai ter que indenizar por isso, certo? A vinculação ela implica na obrigação de cumprimento da oferta. Então, vale aqui a promessa, a máxima, né, do prometeu, cumpriu. Está lá no panfleto, tem que ir até o final, aquela promessa. Né? Promessa é dívida aqui. E mais do que nunca é. Né? Caso isso não ocorra, o artigo 35 do CDC ele vai estabelecer 3 alternativas a serem escolhidas pelo consumidor que não eximem o fornecedor de incorrer em eventuais indenizações por perdas e danos. Então, o CDC ele estabelece 3 alternativas que devem ser ali colocadas, né, na mesa pelo consumidor para que o fornecedor recompense, né, faça essa compensação, mas isso não impede que ele possa entrar com um processo judicial para pedir indenização por perdas e danos, certo? Quais são, então, essas alternativas? Vamos lá. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, a sua livre escolha. Aí, veja, essa escolha não é do fornecedor. Não é o fornecedor que vai impor ao consumidor essa escolha. Essa escolha é nossa. Você, consumidor, é que vai ter que escolher uma dessas 3 alternativas. O fornecedor não pode criar obstáculos a essa escolha, porque a escolha tem que ser livre. Portanto, é o consumidor que escolhe, não é o fornecedor que vai impor as alternativas. É o consumidor que vai dizer, eu quero isso, né? Eu quero que seja feito isso aqui. Então, quais são as opções que nós, consumidores, temos? Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação, publicidade. Então, chegou lá, nesse caso aí do condomínio, né? Pegou o panfleto, tinha lá todo esse monte de coisa, né, que ia ter no condomínio. Chegou lá, está faltando a sua piscina no seu apartamento. Você vai pedir o quê? O cumprimento forçado da obrigação. Eu quero a piscina que estava prometida no panfleto, né? Nos termos que estão na oferta. Tá? Segunda opção, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Então, o seu apartamento não tem a piscina, mas tem outro que tem, que está desocupado. Então, você pode ali aceitar essa troca, né? Então, sai daquele apartamento, vai para outro, no mesmo condomínio, que tenha a piscina, né? Ou uma prestação de serviço equivalente. Ah, não tem a piscina, mas aí a construtora vai te ofertar outro serviço que é equivalente em valor, por exemplo, àquele da piscina. Vai te dar uma comodidade no seu apartamento diferente. Pode ser o caso também. Ou a outra opção, que é a mais drástica, rescindir o contrato, com o direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Então, se você não quiser nada disso, pode dizer, não quero o contrato, vou rescindir e quero meu dinheiro de volta. Né? E aí você vai ter direito à restituição do valor que você pagou antecipadamente, né? Com correção monetária e, claro, pode pedir também judicialmente perdas e danos. Então, essas 3 opções são de escolha do consumidor. O fornecedor tem que acatar uma delas. Se não acatar, vai para a justiça e lá vai tentar judicialmente levar a que o juiz decida por uma dessas opções. E aí, se o juiz decidir, não tem mais o que fazer. Vai ter que cumprir o que o juiz ordenar. A vinculação ela também implica na regra da irretratabilidade da oferta. É irretratável, porém não é ilimitada. Então, o anunciante ele pode estabelecer limites temporais, quantitativos e geográficos para determinar o alcance preciso da publicidade veiculada. Então, veja, aí está
acabou que não ficou a imagem muito legal, muito nítida quando eu aumentei ela. Mas acontece muito isso nas promoções, né? Então, o fornecedor ele vai dar uma promoção para você, por exemplo, aí da Seara, né? Então, ele estabelece nessa publicidade as condições, ó. A cada 15 reais em compra, não sei o quê. Aí, vão ser 1 milhão no sorteio final. 3 casas, uma por mês, prêmios na hora, tal. Então, ali ele já vai dizendo o que é que vai ser essa publicidade, né? Quais são os limites quantitativos, quantos prêmios serão dados? 4, né? Valor, 1 milhão, né? O quanto você precisa comprar para poder concorrer, para entrar lá na promoção. Então, tem isso, né? O alcance preciso, eles não quiseram colocar, mas aí a gente supõe, o alcance é nacional. Mas se for uma promoção local, regional, é uma marca regional, por exemplo, como a nossa, aqui a Alagoana, Coringa, né? Aí vai que a Coringa quer lançar uma promoção, né? Para quem vai comprar lá os produtos de milho. E aí ela diz, olha, essa promoção é limitada aos consumidores do estado de Alagoas. Tudo bem, pode ser, né? Ou uma promoção mais regional, tá? Fez um acordo lá com a distribuidora, com comerciantes de Arapiraca mesmo, né? Da sede da Coringa. Então, essa publicidade, essa promoção é limitada aos consumidores de Arapiraca. Ok, pode ser, né? Desde que isso esteja na publicidade, desde que isso esteja no veículo, né? Que vai ser utilizado. No anúncio tem que estar tudo isso colocado. Lembra que eu falei disso aí semana passada também, né? Aquele caso das promoções. Tem que colocar lá, enquanto durar os estoques. Promoção válida até o dia, sei lá, 10 de outubro, né, de 2025. Promoção válida para os primeiros 10 clientes. Então, tem que colocar isso bem delimitado, para poder o cliente saber, o consumidor saber, que ali está uma promoção e que essa promoção tem regras, né? E aí o consumidor vai se adequando a essas regras, né? E também é uma forma de garantir que o consumidor não será lesado caso ele tenha cumprido essas regras, mas o fornecedor não queira cumprir as regras que ele mesmo determinou, né? E às vezes isso acontece. Então, tá lá, por exemplo, exemplo hipotético, não que isso tenha acontecido, mas nesse exemplo aí da Seara, da imagenzinha, né? Então, tá lá, a cada 15 reais em compras, tal. Então, você foi lá, comprou, sei lá, 60 reais de produto Seara, né? Concorreu e ganhou uma das casas. E aí, quando vai lá buscar o seu prêmio, a senhora diz: não, você não comprou a quantidade certa de produtos. Tem que comprar 15 reais. Você comprou 60. Mas espera aí, se pode 15, pode comprar 60. Dá mais chances ainda, né? Então, se houvesse essa hipótese em que o fornecedor não quisesse, né, entregar o prêmio por essa criação dessa regra esdrúxula, que não existia no anúncio, então o anúncio vincula. Então, você vai lá e diz, ó, tá aqui, ó, cadê o panfletinho da promoção? Não tem dizendo nada disso, é a cada 15 reais. Né? Mas não está dizendo que tem um limite máximo de 15 reais. Então, eu poderia comprar 15, 20, 30, 50, 60, 10 mil reais, que eu poderia concorrer do mesmo jeito. Né? Então, a questão da irretratabilidade da oferta, você não pode se arrepender dela, mas você pode limitá-la, né, a determinados aspectos. O que importa é que isso esteja claro no anúncio que vai ser veiculado ao consumidor, certo? Quanto mais claro, melhor. Bom, deixa eu fazer agora, dando sequência aqui, uma distinção entre publicidade e propaganda. Lembra que eu falei disso na aula passada? Que a gente usa no direito do consumidor esses termos como sinônimos. Mas, na verdade, existe uma distinção no marketing para esses dois conceitos, né? Então, deixa eu dar uma noção geral para vocês do que é a publicidade e do que é a propaganda. E por que é mais adequado usarmos o termo publicidade do que o termo propaganda para o direito do consumidor. Então, é preciso distinguir também os conceitos de publicidade e propaganda, já que frequentemente se confundem e, por vezes, parecem ser tratados como sinônimos por parte da população mais leiga. Então, qual é a diferença entre publicidade e propaganda? Primeiro, publicidade. Ela tem por objetivo o anúncio de produtos e serviços passíveis de negociação no mercado, estimulando e influenciando o público à sua aquisição. Então, é o que a gente vê, que a gente chama popularmente de propaganda, mas que é a publicidade, né? Então, é isso que é feito, é para vender mais produtos, para vender mais serviços, para estimular, para influenciar o público-alvo a adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então, é o que a gente vê
como mais comum, né? A publicidade. Já a propaganda, ela visa difundir uma ideia, um princípio, uma teoria, em geral com objetivo ideológico, político, religioso ou cívico. É o que você vê, por exemplo, na propaganda política. Quando um partido político vai fazer lá o horário eleitoral, está fazendo a sua propaganda, né? Está fazendo a sua divulgação. Quando você vê um anúncio do governo federal ou do governo estadual, ou da prefeitura na TV, ou na internet, você está vendo justamente uma propaganda, está vendo algo ali que está com objetivos políticos, né? Se é algo também de natureza religiosa, né? Um anúncio lá da Igreja Católica, da Igreja Luterana, né? De um centro espírita, né? De um centro de Umbanda, ali você tem uma propaganda com fim religioso, né? E se tem um aviso lá de um protesto, né? De uma passeata, é algo com ideia cívica ou ideológica. Então, isso está mais para o lado da propaganda. O que a gente usa mais no direito do consumidor é a publicidade, tá? Mas acaba que as pessoas leigas, que não conhecem o direito do consumidor mais a fundo, usam os termos como sinônimos. Inclusive, a própria Constituição não faz distinção. Usa-se, ora, o termo publicidade, ora, o termo propaganda. Mas a gente pega carona no marketing e usa de maneira mais adequada aqui, de maneira mais técnica, a expressão publicidade do que a expressão propaganda, certo? Então, vamos seguir falando de publicidade. Bom, sabendo dessa distinção entre publicidade e propaganda, agora vamos ver quais são os tipos de publicidade que existem, né? Também pegando aqui carona no marketing, mas aplicado ao direito. Então, quais são os tipos de publicidade? Primeiro, a gente tem a publicidade institucional ou corporativa, que ela está mais ligada à propaganda, inclusive, né? Mas ela também é um tipo de publicidade. Ela é voltada ao anúncio da própria empresa com objetivos de longo prazo. Pode ser usada para buscar alterar uma imagem negativa construída pelo público em relação a determinada empresa. Basta lembrar dos casos da Vale e da Braskem, aqui em Maceió, né? O que a Braskem faz com comerciais no rádio, na TV, na internet, é justamente isso, né? É o anúncio da própria empresa para que ela possa, vamos dizer, limpar a sua imagem, né? Porque se construir a imagem negativa, né? A Vale, por conta lá dos problemas nas barragens de Mariana e Brumadinho, né? E a Braskem aqui com esse caso do afundamento dos bairros, né? Pinheiro, Mutange, Bom Parto, Bebedouro, né? Então, eles acabam fazendo essa publicidade institucional para mostrar que essa empresa trabalha assim, de uma forma tal e qual, para que possa, né, recuperar sua imagem perante o público, certo? Então, essa é a publicidade institucional ou corporativa. Ela é mais voltada para dar informações gerais sobre a empresa, não necessariamente para vender produtos ou serviços. Já a segunda, essa é que a gente usa mais, é a mais comum que a gente vê, é a promocional. Essa é voltada ao anúncio de produto ou serviço específico com objetivo de curto prazo. São as formas mais comuns de publicidade voltadas para fins comerciais. Então, essas são as que realmente vão lá buscar vender mais produtos, vender mais serviços, fazer com que o público-alvo se engaje, né? Corra atrás, né? Vá realmente buscar esses produtos, esses serviços para consumir, tá? Esquentar o mercado, né? Vamos dizer assim. Então, essa é a publicidade mais comum, é a publicidade promocional, certo? Bom, sabendo das duas formas, a que a gente usa mais é a promocional. Agora vamos aos princípios específicos da atividade publicitária. O primeiro princípio é o princípio da identificação. Ele está previsto no artigo 36 caput do CDC. O que é que quer dizer esse princípio? Por esse princípio, a publicidade ela tem que ser identificada pelo consumidor. Com isso, veda-se a propaganda clandestina ou subliminar, né? Então, no artigo 36 está lá. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. No parágrafo único, o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Então, o que acontece aqui é que a publicidade ela tem que ser algo fácil, tem que ser algo identificável de maneira fácil, imediata pelo consumidor. Não pode-se usar subterfúgios, né? Meios de tentar ludibriar, enganar o consumidor, para que ele fique pensando que ali não tem publicidade, mas que acaba tendo. Então, o que se veda aqui é a chamada propaganda clandestina ou subliminar.
Propaganda subliminar seria aquela que você começa a colocar, né? Por exemplo, em filmes, em novelas, em documentários, né? Trechos muito curtos de informações que você olhando, né, não percebe, mas que o seu inconsciente capta, né? Essa propaganda subliminar não pode ser usada, né? Ela já foi usada em outros tempos mais antigos, mas ela passou a ser proibida porque ela geralmente estava ocasionando concorrência desleal. A empresa que usava isso conseguia vender muito mais do que as outras, né? Tem um caso clássico que fica ali entre a verdade e o mito, né? Da Coca-Cola, que se dizia que lá nos cinemas norte-americanos fazia-se dentro, inserindo-se nos rolos dos filmes, né? Inseria-se pequenos trechos de milissegundos em que aparecia coma pipoca, beba Coca-Cola. E aí naquela época que o cinema tinha um intervalo, né? Era como se fosse ali os filmes divididos em dois atos. Então, tinha um intervalo de 15 a 20 minutos para que as pessoas saíssem para consumir algo, né? Então, as pessoas já saíam procurando a fila da pipoca e da Coca-Cola, né? E aí, depois, esse tipo de propaganda vai ser proibida, né? Aqui no Brasil, teve uma discussão recente sobre isso, em relação a uma marca específica que passa no canal SBT, Jequiti, né? Não sei se ainda fica fazendo isso lá, mas quando você estava assistindo, chegou uma época, né, que você estava assistindo um programa lá do SBT qualquer, e daqui a pouco aparecia um flash, assim, tipo, Jequiti, Jequiti. E aí houve uma discussão no início disso, se esse seria um tipo de propaganda subliminar. Isso chegou até os tribunais e se decidiu que não era propaganda subliminar. E também a nível das próprias empresas privadas, o CONAR entendeu que não era propaganda subliminar, porque havia tempo para que o consumidor pudesse ver, mesmo que um tempo muito curto, mas havia o tempo necessário para que o consumidor pudesse ler, que ali estava passando, no meio do programa, uma publicidade da empresa Jequiti. Então se entendeu que ali não era propaganda subliminar. Por isso que ela continuou sendo veiculada. Não sei se continua, mas quem assiste o SBT pode dizer isso para mim. Mas, né, se continua, está permitido, porque não foi considerado no Brasil como propaganda subliminar, certo? Apesar de ser um negócio rápido também, uma flash assim, pá, aparece lá e você mal vê. Se você estiver distraído, nem vê. Se tiver ligado, vai ver lá o nomezinho que aparece num piscar de olhos assim, Jequiti, e desaparece, né? Outro princípio que a gente acabou de ver, né, que foi o começo da aula, o princípio da vinculação contratual, que está nos artigos 30 e 35. O consumidor pode exigir o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária, certo? Então, por esse princípio da vinculação contratual, o consumidor vai exigir o cumprimento nos termos que a gente viu da comunicação publicitária. No artigo 37, parágrafo 1º, a gente tem aí, né, o princípio da veracidade. Claro, né? Se você tem essa vinculação, essa veiculação na publicidade, é porque ela tem que ser, né, algo verdadeiro. Então, aqui vai haver a vedação e a sanção para a publicidade enganosa. Então, no artigo 37 está ali. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Só um instante. A câmera parou de funcionar. Deixa eu ver se ela funciona de novo. Aqui todo mundo vai chorar. Só um instantinho que eu estou tentando reconectar a câmera, que ela saiu do ar. Deixa eu ver se ela volta. Só um minutinho, tá?
A aula ainda não acabou, não, viu? Estou aqui tentando ligar a câmera. Travou, foi? Pronto, agora sim, voltamos à programação normal. Foi a câmera que saiu do ar aqui. Problemas técnicos já foram solucionados. Acontece. É. Acontece até lá no computador que sai do ar, imagina em casa, né? Normal. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês a tela, para a gente continuar falando aqui de publicidade. Já já eu faço a correção do simulado, viu? Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, estamos... Estão vendo aí a tela de novo? Sim. Ok. Então, o artigo 37, parágrafo 1º, é o que veda publicidade enganosa ou abusiva, né? E aí, o parágrafo 1º traz a definição do que é propaganda enganosa. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Então, nesse caso, a propaganda
né, que acabar incorrendo em algum desses problemas, ela acaba sendo considerada como enganosa, e aí é proibida. Vai gerar, então, abusividade e, consequentemente, a necessidade de indenizar os consumidores que caírem nesse golpe, né? Não abusividade é o outro princípio que está no parágrafo 2º, aí já falando sobre a publicidade abusiva, né? Ela objetiva, esse princípio objetiva reprimir desvios na publicidade que prejudiquem os consumidores em valores tidos como importantes pela sociedade de consumo. Aí a publicidade abusiva ela já é diferente, ela já é um pouco, né, já afeta outros valores. Então, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, nesse caso, a publicidade acaba sendo abusiva quando ela ofende o consumidor. Então, ela traz discriminação, ela incita violência, ela explora medos, superstições, ela vai se aproveitar da deficiência de julgamento das crianças. Então, é uma publicidade infantil, né, que vai ter uma série de regulamentações aqui diferentes, vai desrespeitar valores ambientais ou pode induzir o consumidor a se comportar de maneira prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Outro princípio que aqui vocês já viram em outra aula e aqui ele vai ser ainda mais forte é a inversão do ônus da prova, que nesse caso é opé legis, ou seja, aqui não precisa ter uma prova mais robusta. Basta que se enquadre no que está no artigo 38 do CDC, que está aqui. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Então, se o consumidor se sentiu lesado, basta mencionar isso, que já tem inversão do ônus da prova. Aí a prova de que a propaganda, a publicidade está correta, está verdadeira, passa a ser agora do fornecedor. Então, ele que fez lá a publicidade que justifique que aquela publicidade é verdadeira ou correta, né? Outro princípio é o princípio da transparência e da fundamentação da publicidade, que está no artigo 36, parágrafo único, e que vem aí conexo ao princípio da inversão do ônus da prova, que é que determina o parágrafo único do artigo 36. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Então, se o consumidor quer saber mais informações sobre aquele anúncio, então o fornecedor tem a obrigação de fornecer essas informações, né? de divulgar para o consumidor essas informações. Outro princípio é o da correção do desvio publicitário. Está no artigo 56, inciso 12 do CDC. Ele impõe a correção de malefícios provocados pela publicidade, por meio da contrapropaganda, além da reparação civil e da repressão administrativa e penal. Então, o que é que determina aí o artigo 56? As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. E aí se determina a contrapropaganda. O que é isso? Uma propaganda é abusiva. Então, vem ali, por exemplo, né, a necessidade dessa mesma marca fazer a contrapropaganda, ou seja, ela vai fazer a propaganda se retratando daquilo que foi errado naquele outro comercial. Então, isso é a contrapropaganda. É como acontece o direito de resposta, né? Lá no direito eleitoral, no direito constitucional. Então, aqui também tem esse direito de ter a contrapropaganda, né? Ali retificando informações erradas que foram veiculadas no primeiro anúncio, certo? Outro princípio é o princípio da lealdade publicitária. Esse princípio tem o fim de impedir a concorrência desleal provocada pela publicidade ilícita, enganosa, abusiva, falsa, que ofenda os direitos da personalidade ou direitos humanos, entre outros. Então, esse princípio tem que ser analisado ali, tem que ser seguido, principalmente pelas empresas de marketing, né, que vão fazer os comerciais. Outra questão importante aqui é o dever de informar, né, que está lá no artigo 31 do CDC, que tem um caráter enumerativo das disposições. Então, além dessas que estão aí no que eu vou ler, podem surgir outras, né, disposições que tratam desse dever de informar. O que é que diz, então, o artigo 31? A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa,
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. No parágrafo único, as informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Então, não pode colocar lá só um adesivo, né? No iogurte, ou em produtos assim que são consumidos e conservados em geladeira, ou refrigerador, ou freezer. Tem que ter uma informação de caráter indelével, que você não possa retirar só passando a mão assim, né? Então, tem que estar uma coisa lá que possa resistir ao frio, às condições de temperatura, de umidade e tal. Então, essa é uma obrigação adicional que existe para os produtos refrigerados. Embalagem e rotulagem também podem ser objeto de regulação pelo seu design, tamanho e forma, e pela sua decoração. Palavras e imagens impressas, é o que diz ali o artigo 37, parágrafo 1º. Então, se há incompatibilidade com o design e a decoração desse rótulo ou dessa embalagem, isso pode trazer a chamada publicidade enganosa. Pode induzir o consumidor a erro e pode, então, levar a essa publicidade enganosa. Aí temos, como a gente já viu aqui, né, essa questão da proteção do Estado em relação à publicidade enganosa abusiva e à clandestina, que pode se configurar como merchandising e propaganda subliminar. Bom, o Estado ele pode controlar a publicidade, mas ele não controla o anúncio em si. Então, não pode ter censura de anúncios, não pode ter censura prévia, né? Se vivemos numa democracia, não pode ter censura de anúncios, né? Que pode haver um controle geral sobre a publicidade. Então, o que aqui determina se aqui existe a garantia da liberdade de expressão de conteúdo, uso de imagens e de símbolos no anúncio em si. Vale lembrar que, apesar da Constituição não distinguir publicidade de propaganda, como eu já falei, o CDC trata especificamente da publicidade, que tem fins comerciais, e não da propaganda, que tem fins ideológicos, religiosos, filosóficos, políticos, econômicos ou sociais, como já vimos aqui agora há pouco, né? Bom, aí falamos do merchandising, né? E aí é preciso trazer duas práticas que também existem no marketing e que também vão ter a proteção geral contra a publicidade enganosa ou abusiva. Bom, a gente tem o merchandising, que ele é chamado de maneira errada no direito como merchandising. Na verdade, ele é mais associado ao que se chama no marketing de trade marketing, que ele trata aqui do uso de diversas estratégias comerciais e de relacionamento entre os entes da cadeia produtiva para otimizar a distribuição e as vendas, atraindo e fidelizando os clientes. Aí são estratégias variadas que o marketing usa, né? Para, por exemplo, colocar gôndolas nos supermercados, representantes lá para falar do produto para o consumidor, né? Tem as estratégias de colocar produtos em prateleiras mais acima ou mais abaixo, né? De usar coisas mais chamativas, né? Para chamar mais a atenção do consumidor. São várias técnicas, né? Desde que elas não induzam o consumidor a erro, são permitidas, certo? O que não pode aqui é induzir o consumidor a erro ou levar a práticas abusivas. Por exemplo, ter ali uma prática de marketing que seja racista, que seja mais voltada para que consumidores brancos adquiram aqueles produtos do que consumidores negros. Então, isso não pode, né? Nem pode ultrapassar a barreira do enganoso e nem a barreira do abusivo. No mais, permite-se, certo? Já o caso do teaser, o teaser é uma publicidade feita por meio de prévia curta, postagem enigmática, que desperta interesse do público, né? E é algo do tipo assim, tipo, não compre carro amanhã. Por quê? Né? Você não vai comprar carro amanhã. Aí, porque depois vem a propaganda, a publicidade própria, que vai mostrar por que você não compra carro amanhã, mas vai comprar no domingo, por exemplo, né? Então, ele serve para criar curiosidade, expectativa no público antes do seu lançamento oficial, seja em publicidade, seja em jornalismo ou em entretenimento. Isso é muito usado hoje em Netflix, né? Prime Video, HBO, para fazer ali a prévia, né, do lançamento de uma nova série, ou de uma nova temporada de uma série, ou de um filme. Então, isso é muito usado. Não é o trailer, é o teaser, que vem antes do trailer, certo? Então, é outro meio. Então, desde que ele não induza o consumidor a erro, desde que não seja racista, desde que não ofenda o consumidor, né? Por exemplo, a homofobia e outras questões, está permitido. O que não pode se é enganoso ou abusivo, certo? Aí, exemplos de teaser, né? Aí, por exemplo, um carro da Volkswagen, ele está chegando,
Aí o outro, né, o carro que está lá com, né, nesse exemplo aí na nossa descrição, é um carro que está com um grande pano em cima dele. Você não sabe que carro que é, né? Então está em inglês. Todo carro merece um novo começo, né? Um novo começo maravilhoso. E o do jogo Angry Birds, ou do desenho, né? Então, famoso aí entre as crianças. Já que está chegando o Dia das Crianças, eu lembrei do Angry Birds. Então, o teaser, ele vem com essa natureza, né? Ele não é a propaganda em si, não é a publicidade em si, divulgando já aquele produto. É uma preparação, é preparando o espírito do consumidor para ficar curioso, para saber quem é que está chegando, né? Qual carro que merece um novo começo, né? E o que é que vem de novidade no Angry Birds? São aí as formas de se tentar, né, conquistar o consumidor por meio desse teaser, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu sair dos slides, porque eu tinha separado uns vídeos para mostrar a vocês, né? Então, deixa eu mostrar uns exemplos aqui para vocês disso, tá? Tem outra coisa também que a gente usa no direito, que é o merchandising, que a gente usa também, que é o merchan, que é aquela propaganda que aparece no meio dos programas, das novelas, tal. Aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui em vídeos de casos que eu peguei aqui aleatórios assim do YouTube, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver. Começar mostrando um exemplo do merchandising. Que a gente usa merchandising, mas seria mais trade marketing. Então vamos ver esse videozinho. São vídeos curtos para mostrar um caso de um comercialzinho que aparece no meio de um programa. Vamos ver esse aqui da TV Bahia. Estamos de volta com o Natal de Vantagens Caoa Chery MG Veículos. Tem Arizo 5 com taxa zero em 24 meses. Também tem Tigo 2 com mega bônus na troca do seu usado. E ainda plano 100% Caoa Chery, entrada e parcelas reduzidas, mais parcela residual que você só paga no final do contrato, viu? Recompra garantida e 1 ano de seguro total grátis. Arizo 6 Turbo CVT com parcelas a partir de R$ 1.191. MG Veículos, a sua concessionária Caoa Chery, em Salvador, na Avenida CM, ao lado do Corpo de Bombeiros, e Feira de Santana, na Avenida Nó de Sequeira. Estamos de volta com... Vejam aí quantas informações que a apresentadora passou, né? Tudo isso vincula, né? Está permitido o merchandising aí, o merchan está permitido, tudo certo, não foi nada abusivo, né? Então, certo. Agora, essas informações todas que ela falou vinculam, né? Isso é o importante de sempre saber. Agora, deixa eu mostrar um exemplo de teaser do novo Jeep Renegade. Bora lá ver esse vídeo. Esse aqui nem foi tanto um teaser, foi mais uma propaganda mesmo, mas ele deixa um certo mistério no ar. Você vê que até o carro está meio descaracterizado ali em umas cenas, que é para você não ver direito ainda o novo design dele e tal. Então, o teaser tem essa função, né, de fazer uma prévia, né, um trailerzinho ali do que vai vir pela frente, né, uma prévia do trailer que vai ser a propaganda mesmo que vai aparecer do carro, né? Deixa eu ver mais aqui, por enquanto. Assim, vamos voltar aqui para a aula, para o conteúdo, né, dos slides, para mostrar a vocês as espécies de publicidade, né, enganosa, abusiva e tal, que aí eu vou mostrar outros vídeos com exemplos desses casos, né? Então, publicidade enganosa, ela pode ser por comissão, quando o fornecedor afirma algo que induz o consumidor a erro, ou por omissão, quando ele deixa de afirmar algo relevante que induz o consumidor a erro. Induziu a erro é enganosa, mas pode ser por comissão, quando é um ato do próprio fornecedor que faz isso, ou por omissão, quando ele deixa de informar algo que vai induzir o consumidor a erro. Pode ser total ou parcialmente falsa, não há necessidade de que a informação seja inteiramente falsa para que seja enganosa, né? Então, basta que ela seja parcialmente falsa, que já é enganosa. Verdadeira, porém enganosa. Mesmo a publicidade verdadeira pode omitir informações ou pode, não pela veracidade das alegações, mas pela falta de clareza, induzir o consumidor a erro. Então, nesse caso também, ela pode ser enganosa. Já a abusiva, ela vai ter as seguintes modalidades. Ela pode desrespeitar consumidores hipervulneráveis, como crianças, idosos, deficientes. Ela pode desrespeitar o meio ambiente.
ela pode desrespeitar os deficientes de informação, que não são deficientes mentais ou físicos estritamente. São pessoas que não têm acesso a determinadas informações técnicas, né? Ou não têm poder aquisitivo para tanto. Então, elas acabam tendo, né, essa possibilidade de serem ali também consideradas, né, vítimas de publicidade abusiva, que diz respeito à segurança e acessibilidade do consumidor de alguma forma. Então, que ofenda o consumidor de alguma maneira. E aí não é só a questão de desrespeitar consumidores hipervulneráveis, mas também as minorias. Então, racismo, homofobia, transfobia também são modalidades de publicidade abusiva, certo? Que podem levar à indenização. Geralmente, a publicidade abusiva ela tem caráter discriminatório. Pode explorar o medo ou a superstição. Incita a violência, induz a insegurança, tornando-se ofensiva, bem como pode ser contrária ao meio ambiente, como a gente já viu. E aí, algumas entidades brasileiras são acreditadas para a elaboração de normas técnicas sobre práticas abusivas, né? A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o INMETRO, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e o CONMETRO, que é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. E aí, para finalizar, a gente tem produtos e serviços que têm publicidade controlada, né? Que aí vem as leis que vão determinando como pode ser veiculada essa publicidade. No caso do tabaco, temos as leis Murad, a Lei 9.294 de 96 e a Lei Serra, 10.167 de 2000. Bebidas alcoólicas, a publicidade é feita pelo CONAR, então tem uma autorregulação publicitária. Agrotóxicos, a Lei 7.802 de 89, no artigo 8º. Medicamentos e terapias avançadas, essa regulamentação é feita pela Anvisa. E, no nosso caso da advocacia, os artigos 28 a 34 do Código de Ética da OAB determinam como pode ser feita a publicidade específica para os advogados. Tem uma série de restrições para a gente, que a gente não pode fazer publicidade ostensiva, tudo mais. Um dos temas mais polêmicos no momento, né, já há muito tempo, é a possível entrada em vigor de uma norma proibindo a publicidade voltada exclusivamente para crianças no Brasil. Na verdade, ela já existe, né, mas é uma norma, não necessariamente uma lei, mas é uma norma que o CONANDA, né, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, já determinou. Há também normas e julgados relativos àquela forma de publicidade clandestina feita em filmes, novelas e programas de TV, que podem induzir o consumidor a comprar determinado produto ou serviço que no Brasil tende a ser permitida, como eu falei do caso da Jequiti, né? Bom, aí tivemos algumas decisões do CONAR, né? Decisões internas ali a nível de autorregulação. Em 2009, teve uma decisão sobre o comercial do ventilador Arnulável, que entendeu que a argumentação da consumidora no sentido de ser propaganda ofensiva aos portugueses não encontrou fundamento, visto que a trilha sonora do comercial não estava relacionada à música portuguesa e nem havia sinais claros de que os atores faziam papel de personagens com origem portuguesa. Eu achei esse comercial, vou mostrar para vocês, e aí vocês vão ver que realmente não teve nada de discriminatório aos portugueses nesse comercial. Outra decisão do CONAR, em 2011, autorizou a marca de lingeries Hope a veicular 3 comerciais com a modelo Gisele Bündchen, ensinando o que seria certo e errado para as mulheres. Nesse caso, o órgão entendeu que o comercial não possuía conteúdo sexista. Era mais informativo. Decisões de PROCONs proíbem a veiculação de determinados comerciais voltados para crianças por ter conteúdo enganoso ou que deturpa determinados valores familiares. E aí, em 2014, o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, editou a Resolução 163, proibindo a publicidade voltada ao público infantil. Depois vocês olham essa resolução, vejam em casa ela, para poder, né, ver como é que funciona essa questão da regulação da publicidade infantil, né, que ela está bem restrita. E aí, para encerrar essa parte aí do nosso conteúdo, tem a responsabilidade civil objetiva e solidária entre o fornecedor anunciante e as empresas contratadas para fazer o anúncio. Então, a responsabilidade é do fabricante, né, ou do fornecedor de produtos e serviços, e também da empresa que anuncia, porque às vezes o problema está no próprio comercial. Nem o fornecedor tomou conhecimento daquilo, né? Já veiculou-se o comercial e ali já teve a prática enganosa ou abusiva. Apesar de que somente o anunciante disporá de meios para acionar a agência de publicidade e o veículo de comunicação na grande maioria dos casos, porque você nem sabe quem foi que veiculou o comercial, né? Quem sabe é quem contratou aquela empresa. Por tal razão, na prática, o fornecedor preferencial
a ser acionado pelo consumidor é o anunciante, o próprio fornecedor. Então, para encerrar essa parte aqui da publicidade, deixa eu mostrar os outros vídeos para vocês antes de fazer a correção simulada, né? Então, teve um caso aqui, pronto, o comercial do Arno Laveu. Vamos ver como é que ele é. E aí vocês vão ver se ele realmente afeta ou não a comunidade portuguesa, como alguns imigrantes portugueses alegaram na época aqui no Brasil. Vamos lá para o vídeo. O único ventilador fácil de desmontar e lavar com o Quick Lave System para uma limpeza muito mais rápida e completa. Você imagina? Então, aparentemente, não tem nada aí de ofensivo nesse comercial, né? Tem outro caso, né, que ele ficou emblemático ali, alguns anos atrás, que esse foi o comercial, que tinha esse comercial do Bom Negócio, né? E é o comercial do compadre Washington. Vamos ver como é que foi esse. Maria, danada. E abundância, meu irmão. Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente. Vim, ordinário. Um bom negócio. Tá sobrando? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. Agradável. Já vendeu. Nesse caso aí do compadre Washington, tem um trechinho aí que vocês viram que ele vai falar ordinária, aí corta, né? Esse comercial, ele sofreu ali algumas denúncias no CONAR, porque alegou-se que ele estava sendo ofensivo às mulheres, porque ele estava chamando as mulheres de ordinárias, né? Só que o compadre Washington é de Salvador, como vocês já sabem, e lá em Salvador, né, a justificativa foi essa, que lá em Salvador, ordinária é um termo que não é pejorativo para as mulheres. Então, por essa razão, né, não seria ofensivo, porque estava sendo usado com a forma de falar, né, lá do compadre Washington, da cidade dele, de Salvador. Então, não seria algo ofensivo. Mas, para o resto do Brasil, chamar uma mulher de ordinária seria, sim, algo ofensivo. Então, por convenção, ficou a versão final do comercial que ele vai falar e não fala, né? Quando vai falar ordinário, aí corta, né? Foi a forma melhor que o anunciante escolheu para não criar essa polêmica, porque no anúncio original ele falava, vai, ordinário. Aí, nessa versão, ele não fala, né? Então, é um caso aí que ficou a dúvida se era ofensivo ou não, mas aí acabou prevalecendo a ideia de que não seria, porque lá em Salvador, chamar uma mulher de ordinária não seria ofensivo. Se bem que no resto do Brasil acaba sendo, né? E aí tem esse caso, cadê o outro caso? Esse aqui, de comerciais que são práticas abusivas, né? Então teve esse trechinho aqui dessa reportagem da TV Brasil que mostrou alguns casos, né? Mais uma campanha publicitária foi acusada de racismo nas redes sociais. Dessa vez, a empresa é a fabricante de cosméticos Nivea. O vídeo polêmico foi divulgado em Camarões, Gana, Nigéria e Senegal. O hidratante promete clareza natural e uma pele visivelmente mais clara. Na propaganda, uma modelo negra usa o hidratante e aparece recebendo elogios pela pele radiante. Na semana passada, uma outra campanha foi criticada na internet por racismo. A foto publicada pela Dove Reino Unido mostrava uma mulher que se tornava branca depois de usar um sabonete. Mais uma campanha publicitária. E aí não tem nem o que dizer, né? Dois comerciais desses não foram veiculados aqui no Brasil, né? Foram um em países africanos, né? Camarões, Gana, e outro no Reino Unido. Mas nos dois casos aí, a prática é nitidamente racista, né? Associar um sabonete a você clarear sua pele, está associando, né? Claramente a que pessoas negras teriam, teoricamente, uma pele suja. Isso é algo extremamente racista, né? Não é adequado. Aqui no Brasil, isso seria claramente considerado como propaganda abusiva. Da mesma forma, o outro comercial. O primeiro que ela mostra lá que a moça está passando o hidratante e está clareando a pele, né? Então, esse tipo de comercial induz ao erro. Aí seria os dois casos, né? Tanto enganoso, porque está induzindo o consumidor ao erro,
e está sendo abusiva, porque está sendo racista. Então, esse tipo de publicidade entra na hipótese da publicidade abusiva e também, muito mais abusiva, inclusive, mas esse primeiro comercial foi também enganoso, né? Porque está induzindo as consumidoras a erro, de que vão passar o hidratante e vão clarear a pele. Não é bem assim que funciona, né? Então, são exemplos aí para vocês, né, para ilustrar esses casos que eu mostrei hoje aqui para vocês, nessas hipóteses, né, da publicidade abusiva ou enganosa, tá certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Até agora não, professor. Tá. Então, Não, tranquilo. beleza. Então, vamos para a parte final da aula, que é a parte que eu vou responder aqui para vocês, mostrar para vocês o gabarito do nosso simulado, tá certo? Vou compartilhar aqui novamente a tela. Então, semana passada vocês fizeram o simulado 1, dia 31 agora vocês vão fazer o simulado 2, né? Como a nossa disciplina não tem prova, então vai terminar, né, o período de provas aí para vocês já no final desse mês. E aí vocês vão se dedicar integralmente ao projeto, né? Semana que vem vamos falar mais desses projetos de vocês. Bom, primeira questão era a seguinte: Aloysio, o professor, decidiu vender sua casa. Após ver inúmeros imóveis, Mariana adquiriu a casa de Aloysio, onde irá morar com a família. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. O que seria aqui? Não há relação de consumo, pois apesar de Mariana ser consumidora final, Aloysio não se enquadra no conceito de fornecedor. Trata-se de relação regida pelo Código Civil, certo? Letra B. Realmente, né, o Aloysio aqui não tinha uma prática de vender várias casas. Ele não é um corretor de imóveis, né? Ele não é uma pessoa que tem vários imóveis. Ele decidiu vender a sua casa, Mariana foi lá, viu a oferta, aceitou, fizeram um acordo e fecharam o negócio. Pronto. Isso é um mero negócio jurídico da área civil. Não entra na relação de consumo, certo? Então, a primeira letra B. Segunda questão, concurso público adaptado de defensor público do Paraná. Cristina é uma confeiteira de renome, que trabalha há mais de 15 anos produzindo bem casados, doces recheados que são servidos a convidados em festas de casamento. Cristina não possui registro da atividade empresarial desenvolvida e atende seus clientes em sua própria residência em Brasília, sendo a venda desses doces sua única fonte de renda. Maria e João, residentes em São Paulo, viajaram para Brasília com o intuito de encomendar bem casados a Cristina, os quais seriam servidos na festa de casamento do casal. No dia da festa, realizada em São Paulo, os doces encomendados foram, então, entregues aos convidados. Contudo, os pais de Maria, entre outros convidados, sofreram infecção gastrointestinal em razão da ingestão desses doces. Após análise técnica, verificou-se que os bem casados servidos no evento, que foram vendidos e produzidos por Cristina, estavam impróprios para o consumo na ocasião. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Aqui a única alternativa possível seria a letra D de dado. Embora a atividade de Cristina não esteja devidamente registrada na junta comercial, ela pode ser considerada fornecedora à luz do Código do Consumidor. E os convidados do casamento, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização a Cristina. Então, independente de ter CNPJ ou não, ela é fornecedora, né? E mesmo os convidados não tendo comprado os bem casados, mas eles são consumidores, são terceiros, que também têm os mesmos direitos aqui, no caso desse dano sofrido na relação de consumo. Então, a segunda questão é a letra D de dado. Terceira questão, concurso de defensor público do Maranhão, também adaptada. Duas vizinhas que trabalhavam como costureiras resolveram juntar esforços e constituir uma microempresa para atuar no ramo. Finalizadas as formalidades legais e juridicamente constituída a sociedade empresária, adquiriram duas máquinas de costura e de uma grande multinacional, que não funcionam adequadamente. Com base nessas circunstâncias e na atual jurisprudência do STJ, é correto afirmar o quê? Letra E. De acordo com o STJ, aplica-se o CDC ao caso, adotando-se a teoria finalista mitigada, que, em situações excepcionais, em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço,
apresenta-se em situação de vulnerabilidade. A chave para essa questão era levar em consideração que elas são microempresárias. Lembra, micro e pequena empresa pode ter aplicação do CDC, por conta da teoria finalista mitigada, certo? Então, terceira questão, letra E. Quarta, qual das seguintes afirmativas está de acordo com a definição de consumidor apresentada no Código de Defesa do Consumidor, CDC? Letra B, né? Consumidor inclui tanto pessoas físicas quanto jurídicas que adquirem ou utilizem produtos ou serviços como destinatários finais, já que a nossa regra é a teoria finalista. A quarta questão, letra B. Quinta questão, sobre o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Assinale a alternativa correta. Aqui a quinta questão, a letra E. Nem todo consumidor é hipossuficiente. Desculpa, a quarta questão é letra B, certo? Isso, B de bola. Ok, obrigada. Desculpa a interrupção. De nada, tranquilo. Então, a quinta questão é sobre o princípio da vulnerabilidade, e aí a alternativa correta foi a letra E. Nem todo consumidor é hipossuficiente, mas sempre será vulnerável. A hipossuficiência é auferida casuisticamente e gera consequências processuais. Já a vulnerabilidade é presumida e produz consequências de direito material. Justamente o que eu tinha falado para vocês na diferença da vulnerabilidade para a hipossuficiência. Então, quinta questão, letra E. Sexta, concurso de juiz substituto do TJ do Acre. Maria da Silva comprou um aparelho celular e, durante o regular uso, a bateria superaqueceu e explodiu, ferindo a sua sobrinha, que estava manuseando o aparelho. Diante desse fato hipotético, assinale a alternativa correta quanto à responsabilidade do fornecedor. Qual é aqui? Letra E. A responsabilidade do fornecedor por fato do produto, pois o aparelho se apresentou defeituoso, causando danos aos consumidores. Então, aí é fato do produto, né? É um acidente de consumo. Então, a alternativa correta é a letra E. Sétima questão, concurso da Prefeitura de Inhumas, Goiás, agente de fiscalização de proteção e defesa do consumidor. Sobre o assunto de hoje, né? É abusiva a publicidade, letra B de bola. Discriminatória de qualquer natureza, que incite a violência, explore o medo ou a superstição. Se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. Desrespeite valores ambientais. Então, a sétima questão traz na letra B de bola a definição do que é publicidade abusiva, certo? Oitava questão. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, o poder público contará, entre outros, com os seguintes instrumentos. Letra E. Instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor, no âmbito do Ministério Público. Então, a única alternativa aqui possível, né? A única que está realmente ligada à Política Nacional das Relações de Consumo, é a letra E, que traz a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, que é ligada ao Ministério Público. Nona questão, também letra E, né? Qual dos seguintes direitos básicos do consumidor está relacionado à garantia de proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva? A gente viu isso hoje, né? Então, quando há publicidade enganosa ou abusiva, surge para o consumidor o direito à reparação de danos. Letra E, certo? E aí a décima questão traz aquela questão famosa, né? Que você tem 3 assertivas para dizer ali qual delas está certa ou se estão erradas, né? Então, a respeito das características do direito do consumidor, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a autonomia da vontade é a capacidade das partes de firmar acordos com base em suas próprias vontades individuais. No direito do consumidor é assim? Depende da lei, né? Aqui a lei vale mais. Segundo, pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos. No direito do consumidor depende, né? Se não forem excessivamente onerosos para os consumidores, serão sim. Se não, vão poder ser revisados ou rescindidos. Terceiro, responsabilidade objetiva. Responsabilização pelos danos independentemente de culpa. Lembra que o enunciado está dizendo características do direito do consumidor. Dessas 3, a única que se identifica com o direito do consumidor é a terceira, letra B. Autonomia da vontade e pacta sunt servanda são cabíveis nos contratos civis, mas não nos contratos de consumo, que tem que seguir o que a lei determina.
né? E aí, os contratos devem ser cumpridos se não forem onerosos para os consumidores, excessivamente, né? Se não desobedecerem à lei. Então, a única das 3 frases que está correta para os fins de direito do consumidor é a terceira. Por isso que a 10ª questão foi a letra B de bola, certo? Bom, então aí fiz a correção com vocês, mostrei a vocês o gabarito do nosso simulado 1. Lembrando que daqui a pouco, já daqui a algumas semanas, final desse mês de outubro, já tem o simulado 2 com os temas finais. Já vão estudando, viu? Como aqui na Estácio, a metodologia da sala invertida, vocês têm que estudar primeiro do que a minha aula, né? Então, depois é que eu vou dando aula desses assuntos, né? Mas já vão estudando antecipadamente o que está lá no Sava, certo? Para poder ficarem aí, para vocês poderem ficar ali já ligados no que vai acontecer, no que vai ser cobrado no simulado 2, inclusive o tema digital, tá? Que eu não dou em sala de aula. Isso também vocês têm que estar observando sempre, tá certo? Bom, deixa eu passar para vocês uma informação importante aqui também, que é a seguinte: essa aula de hoje do Teams, ela foi uma aula excepcional, né? Não é toda vez que vai ser assim. Hoje foi por conta dessa questão lá que aconteceu na Estácio, né, da manutenção do sistema elétrico, mas semana que vem a gente volta para a sala de aula, tudo certo. Por ser uma aula online, né, ela fica gravada. E aí vocês vão poder acessar de novo esse link quando quiserem, para poder assistir essa aula de novo, assistir, né, adiantando minha fala, ou diminuindo, né, para falar mais devagar, porque eu falo muito rápido. Então, se quiser, né, ter um recurso lá para ficar uma velocidade menor, né, para vocês terem acesso ao que eu falei. Esse conteúdo fica disponível para vocês, então, para vocês revisarem, né, depois para simulado 2, para o conteúdo para a vida, para os projetos que vocês vão precisar também falar sobre esses temas. Então, vai ficar tudo disponível. Fica nesse link e também vou disponibilizar para vocês no meu canal do YouTube, que eu tenho um canal em que lá eu tenho as aulas que eu vou dando aqui online, né? Então, tem aulas da época da pandemia, inclusive tem aulas completas lá de Direito do Consumidor de outra faculdade que eu dei aula, né? E essa aula vai ficar lá guardada também. Eu não vou colocar hoje, mas até segunda-feira vai ficar lá disponível para vocês. Estou colocando aí no chat o meu canal no YouTube, né? Então, se vocês quiserem, acessem lá, se inscrevam, né, para ver outros vídeos que tem lá de aulas, certo? E aí vocês vão poder até se informar sobre outras disciplinas que eu dou aula por lá também, certo? Então, fica aí a dica. Está aí no chat, né, o link para vocês acessarem o meu canal no YouTube. Daqui para segunda-feira, essa aula vai ficar disponível lá também, tá certo? Alguma dúvida, gente? Algo a dizer? A acrescentar para a gente encerrar a aula de hoje? A presença de vocês eu vou registrar por aqui, né? Como eu estou vendo vocês aqui, né, todos, um por um, então já sei como eu vou fazer a presença, já dou presença para todos, né? Estão aqui hoje na nossa aula, tá certo? Então não se preocupem com relação à presença, que ninguém que esteve aqui hoje vai levar falta. Todos os que estão aqui presentes terão sua presença garantida, tá certo? E depois vocês vão poder acessar essa aula quando quiserem, quando bem entenderem, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação. Gilvanete quer falar? O seu microfone não está funcionando. Professor? O microfone da Gilvanete não está funcionando. Professor? Oi? A minha nota não tá aparecendo. Eita, assim, eu ia perguntar isso a vocês, se tinha algum aluno que estava sem nota. Então, semana que vem eu vou fazer a correção manual das pessoas que ficaram sem nota, tá bom? Aí, semana que vem, a nota de vocês entra lá, pro simulado. Gilvanete, se você não conseguir ligar o microfone, tenta digitar a mensagem no chat, para eu ver, que não está funcionando o seu microfone. Obrigado, professor. Boa noite. De nada, boa noite.
Se você não conseguir passar a mensagem, é qualquer coisa que você fala comigo na próxima semana, na aula presencial, viu? Eu vi que ela tentou falar de toda forma ali, mas o microfone não funcionou. Não sei por quê. E aqui tá ligado, tá como se fosse ligado. É, tá sem funcionar o microfone. Se for a questão da nota, eu já disse, né? Aí, se a sua prova, por acaso, foi não, né? Agora apareceu mudo. Mas quando liga, o microfone não funciona. Não, chamada não. Como eu já disse, a presença de quem está aqui já está garantida. Eu vou fazer a chamada, né, usando aqui os recursos do Teams. É, não está funcionando. Faça o seguinte, Ivanete, manda uma mensagem no WhatsApp aí, um áudio para alguém que esteja aqui na aula. Aí essa pessoa me fala o que você está querendo dizer. É melhor, né? Porque o microfone não está funcionando, não. A Deise está aqui, está a Roxana, a Maria Cícera. Tô sim, tô presente. É. Tem o contato da Givanete? Para ela mandar um áudio para você? Eu tenho ela no grupo. No grupo. Pronto, veja aí se você consegue captar o áudio dela, Minutinho só. porque o microfone dela não está funcionando, não. Eu ligar aqui para ela. Tá. Peraí. Peraí, Gi. Peraí que eu vou desconectar meu fone de ouvido. Peraí que você fala para ele. Fale mais alto. Tá perguntando se teve lista de presença no simulado. Ah, não, não. Se teve lista de presença quando? Ah, se teve no simulado. Sim, Para depois. assinar. Teve. Eu não lembro de ter assinado. Ah, então vamos fazer o seguinte, eu vou olhar. Se tiver, se o seu nome não tiver lá, eu peço para o Elaine deixar guardado lá na coordenação, você assina lá, tá bom? Não entendi. Tá perguntando se foi entregue já a lista para ela. Ah, já foi. Já foi. Já entreguei. Se você quiser ir olhar lá na segunda-feira, você já vai lá. Aí, se não tiver seu nome, você assina.
Entendi. Aí eu não sei se foi. Pode... Sim, sim. Ou foi antes, né? É. Conversei com a coordenadora e ela disse que se tiver a falta, não pode ser retirada agora, só pode ser retirada no final do semestre. É. E nesse caso, eu falasse com vocês, porque não foi na sua matéria e na matéria da Larissa. E aí seria retirado só no final do semestre. Caso vocês quisessem retirar, ela mesmo faria isso. Por isso que eu não sei se foi. Eu não assinei a lista, eu não tenho certeza. Ou se essa falta foi colocada por erro mais atrás. Entendi. Pronto, aí qualquer coisa na segunda-feira você vai lá na coordenação e vê com a professora Wiline. Se não conseguir resolver, você fala comigo na próxima sexta, tá bom? Tá certo. Tudo certo. Então, uma boa noite. Nada, boa noite. Pronto, gente, deixa eu encerrar aqui a gravação. Deixa eu liberar vocês para o sexto, né? Então, gente, obrigado aí.